A paz do Senhor, meus irmãos amados, que a paz do Senhor Jesus seja a cada coração. Nós estamos aqui para fazermos a nossa transmissão, esperando nossos irmãos entrar. Amém? Nós já vamos dar início à nossa live. Só estou num lugar assim meio improvisado, mas foi aonde que Deus nos proporcionou que estivéssemos para darmos início a essa live. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Quero ver aí se o pastor Gerson vai entrar aí também, que vai participar conosco. Nós estamos aí. Amém? Eu creio que será uma live abençoada na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Pastor Gerson. Pode ir compartilhando com os amigos. Compartilhar com os irmãos. Amém? Para que nós possamos dar início à nossa live. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, né? Graças a Deus, já estão chegando nossos irmãos, vão chegar. Só um minutinho. Nós estamos aqui. Vamos chegar, gente, que a gente vai começar. Paz do Senhor, meus irmãos, vamos começar. Nós estamos aqui dando início a essa live para falarmos dos acontecimentos dos últimos tempos que nós estamos vivendo na nossa nação. Esse que vos fala, pastor Josivaldo, o qual nós queremos trazer aqui uma mensagem da parte do Senhor para o teu coração e dizer para os amados irmãos que não se perturbe nos seus próprios entendimentos acerca do que está acontecendo. A nossa luta não é contra a carne, nem com sangue, nem contra principado, nem contra a potestade, mas a nossa luta são contra a príncipe da potestade do ar e do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Nós estamos vivendo, amados, um cenário da nossa nação brasileira que nós nunca vimos como nós estamos vendo hoje. E nós estamos no cumprimento de profecias muito importantes para o cenário da igreja. E o que mais me deixa estarrecido é que muitos cristãos não estão se apercebendo do que está acontecendo. Eles não estão despertos para aquilo que está acontecendo. E alguns fatores nós vamos entender um pouquinho aqui hoje acerca disso. Pai, meu irmão, dona Marlise Ribeiro, seja bem-vinda, Marlise Ribeiro. Todos aqui que quiserem falar um pouquinho vão ter a sua oportunidade, tá bom? Seja bem-vinda, minha irmã, compartilhe a live. Daqui a pouco nós vamos estar abrindo para os irmãos, cada um vai ter o seu momento de estar trazendo aqui, agregando conhecimento a essa live. E eu pedi para que os pastores viessem, já está aqui conosco, eu acho que o pastor Gerson, a irmã Marlise também já está conosco, vão participar dessa live conosco.
e será um divisor de água na vida. Mas o que eu quero trazer aqui, eu quero fazer uma oração para que o Espírito da revelação, o Espírito Santo de Deus possa entrar mesmo na nossa vida, do nosso coração e nos direcionar, aleluia, para esta live, para este evento que já está acontecendo, que é essa live que é muito importante. Eu quero orar, pedir a direção do Espírito Santo, pedir a direção de Deus. Senhor, nosso Deus eterno Pai, estamos numa luta travada não contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades. Estamos vivendo os últimos dias da Tua igreja na terra. O mundo está sendo preparado pelos globalistas, pelas famílias que se juntaram para implantar o reino do anticristo. Senhor, estamos vivendo aquilo que Paulo falou em 2 Tessalonicenses 2,7. O ministério da iniquidade já está operando, e só aguarda aquele que o detém seja tirado do meio, até que de fato seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pai, eu te peço que o poder do Teu Espírito Santo venha sobre cada participante dessa live. Abre a nossa mente, o nosso coração e nosso entendimento. Nos dar a humildade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, a resignação, Senhor, a resiliência para suportar a perseguição e tudo aquilo que nós vamos passar ainda por amor a Cristo. Nos dá uma fortaleza, nos dá coragem para pregarmos ainda os princípios bíblicos da Tua palavra. Eu estou fazendo essa live com peso no coração, Senhor, com lágrimas nos olhos, porque há quase 10 anos eu venho clamando, seja no clamor da meia-noite, Senhor, seja orando pela igreja, pela liderança eclesiástica, sobre os políticos da nossa nação, Senhor. O Senhor sabe que há muito tempo eu venho me levantando na intercessão pela nossa nação. Mas nós vivemos, Senhor, um momento de apostasia. Nós vivemos um momento de quebra de valores, da moral, dos bons costumes e da própria palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento em que o pecado está se relativizando, Pai. E se o pecado for aprovado e virar lei, e o pecado for institucionalizado em nossa nação, Senhor, sofreremos as consequências, Senhor. Por isso, que essa live seja uma live de despertamento, que o Senhor possa trazer ao nosso entendimento que precisamos voltar à Bíblia, voltar aos princípios, voltar ao padrão do céu, para que o reino de Deus seja implantado na terra. Pai, nos dá força, direcione em nome de Jesus. Meus queridos, amados irmãos, em nome de Jesus, vou começar aqui a nossa live de hoje. Há mais ou menos, o pastor Gerson já está presente, irmã Marlise. Nós estamos aqui há muitos anos pregando escatologia e eu sou intercessor da igreja. Eu sou intercessor da igreja. E eu quero aqui fazer uma menção para começar aqui, não ficando nas minhas palavras, mas eu quero aqui falar um pouquinho do cenário que nós estamos vivendo aqui, E Mateus capítulo 24, versículo 6 diz: E ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, peste, terremotos em vários lugares, mas em todas essas coisas são os princípios das dores. Então vós hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ãos, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o tempo. Meus amados, estamos vivendo os últimos tempos. Tudo que eu preguei aqui nesse versículo que nós lemos de coisa, aconteceu nesses 2000 anos de cristianismo.
O que acontece? Cristo veio, deixou a sua palavra, os discípulos ratificaram aquilo que Jesus pregou, os discípulos foram sendo mortos, até que ficou o profeta, até que ficou o último dos apóstolos vivo, que foi o apóstolo João, que no ano 90, 91, 92, até 95 no máximo da era cristã, ele foi arrebatado, ele estava preso na ilha de Patmos e teve a visão do Apocalipse. E na visão do Apocalipse, ele teve a visão de um reino, o reino das trevas, o império do anticristo. Ele primeiro teve a visão da primeira besta, que emerge do meio dos povos. A segunda besta que emerge do meio dos mares, das nações que serão unificadas em um governo global e mundial. E todas as nações do mundo darão o poder e a soberania da terra na mão deste homem do pecado que a Bíblia chama de o homem, a desolação desoladora, né? O homem da apostasia, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, este homem que se levantará governará o mundo em um governo global mundial, que se chama o governo do anticristo. E diz a palavra de Deus em Apocalipse que nesse período nós teremos, ele vai fazer com que as pessoas do mundo que ficarem aqui o adorem, e ele vai dar um sinal para essas pessoas, na mão, na palma da mão ou na sua fronte, né? E será a sua aliança que terá com essas pessoas. Mas até aí tudo bem. E no ano de 2009, eu estava fazendo escatologia em uma faculdade teológica e me deparei com essa matéria de escatologia. E eu dizia isso em 2009, eu dizia como que o Brasil será um país que vai deixar que as doutrinas do anticristo implantem se nós somos um país cristão, o maior país católico do mundo, em uma crescente ascensão dos evangélicos. E eu não obtive resposta do Senhor naquele momento. Passaram-se os anos e nós vimos rumores de guerra. À medida que os últimos tempos se estreitam, esses sinais dos princípios das dores se intensificam de uma maneira crescente, de uma maneira plausível e visível aos olhos de todos. E a nova ordem mundial, o globalismo, cada vez se acentuando e crescendo. E certas manobras políticas no campo social, cultural, está sendo implantada no planeta Terra, de modo que os valores cristãos, judaico-cristão, estão sendo deturpados, corrompidos e estão caindo por terra. E isso nós vamos entender quando nós lemos Daniel capítulo 9, capítulo 8, 7, 8, 9 de Daniel, até o capítulo 10 de Daniel. Daniel fala que este homem da iniquidade se levantaria e deitaria a verdade por terra e prosperaria. Olha só o que Daniel profetizou lá atrás, nas 70 semanas de Daniel. É que um governo se levantaria, ele deitaria a verdade, a palavra de Deus por terra e prosperaria. E o que nós estamos vivendo hoje no planeta Terra é os valores judaico-cristãos e as democracias estão todas sendo ruídas de dentro para fora. Os valores das nações e dos países estão sendo destruídos. As igrejas estão se enfraquecendo, estão sendo perseguidas e fechadas. O comunismo está crescendo com uma ascensão muito grande. E o anticristo está usando doutrinas comunistas para tomar o poder em certos países, em certas democracias. E eles estão instalando o seu império e destruindo todos os valores cristãos, da Bíblia, da moral, do bom costume, fazendo com que uma nova ordem secular, e isso está na nota de $1. Se você pegar a nota de $1, você vai ver na nota de $1, nova ordem secular, ou seja, nova ordem mundial. O que essa nova ordem mundial prega aos seus adeptos? Ela prega justamente uma nova nação, uma nova era. Uma era sem valores cristãos, sem valores de moral, o relativismo crescendo. E então ela agloba isso. Ela tira o transcendente, ela tira o espiritual,
ela forma um novo cidadão, um novo ser humano, formado pelos ideais desta doutrina que está sendo implantada no mundo. E você vê países como os Estados Unidos, que, por exemplo, os Estados Unidos chegou a ser um país com 80% da sua população cristã. Hoje, se você perguntar para uma criança de 5 anos quem é Jesus, ele não sabe, mas ele sabe quem é o Halloween, ele sabe o que é o Dia das Bruxas, ele sabe. Então a cultura americana foi atacada, a democracia americana foi atacada. Os valores cristãos, judaico-cristãos, foram destruídos da democracia americana. E o que nós temos hoje é a derrocada, a destruição desses valores, desses princípios. E isso está acontecendo no mundo. E isto é a implantação deste governo do anticristo. Eu quero ler para você, antes de eu passar a palavra, de nós estarmos debatendo, porque eu estou apenas fazendo uma introdução aqui do que nós vamos propor hoje nesse versículo. Primeiro que lá em Efésios, quando fala das armaduras, o apóstolo fala que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra governo, não é contra a pessoa. Principados e potestades, dominadores, hostes espirituais, ou seja, dominadores, são governos, pessoas que detêm autoridade, o qual são influenciados pelos espíritos malignos. Então, o anticristo, para que ele possa governar o mundo na esfera global, ele tem que ser introduzido como células, como se fosse um corpo. Você já viu as células cancerígenas? Onde é que elas atacam? Nos anticorpos. Elas atacam o anticorpo da pessoa, ela não consegue produzir anticorpos para combater o câncer. É igual ao vírus da AIDS. O vírus da AIDS ataca a imunidade, ataca a defesa do organismo e destrói o organismo de dentro para fora. É isso que está acontecendo no Brasil. O Brasil está sendo dividido, destruído, os valores da Bíblia, da palavra, das igrejas, dos cristãos, de tudo, de dentro para fora. E nós não estamos apercebendo sobre isso. Eu quero ler aqui, antes de passar a palavra, 1 Tessalonicenses, acho que é 2 Tessalonicenses, eu quero trazer aqui para você, para nós estarmos em... É apenas uma introdução aqui para nós situarmos aqui naquilo que eu quero tratar aqui nessa tarde. 1 Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses 2, é segunda, tá? 2 Tessalonicenses 2, do 7 em diante, diz assim: porque o ministério da injustiça ou da iniquidade, em outras traduções. Então você vê a importância de nós entendermos isso aqui, ó. O ministério da injustiça ou da iniquidade, dependendo da sua tradução da sua Bíblia, já opera. E há um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Paulo está falando sobre a volta de Cristo, sobre os últimos tempos, a igreja de Tessalônica. Quem é que detém o anticristo e que seja implantado? O Espírito Santo. A igreja, ela é opositora do império das trevas na terra. Ela é a que se opõe aos valores que são contrários à palavra. Então, veja bem. Então, porque o ministério da injustiça já opera. Então, ele já está operando, ele já está no mundo e ele já está ditando a regra no mundo. Só está aguardando que o anticristo, que o Espírito Santo e a igreja que combate essas doutrinas sejam arrancadas. Mas ele já está operando no sentido de enganar e de prostituir esses valores. Quem está entendendo? Você está entendendo. Então, eu estou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então ele vem com sinais, poder e maravilha, e com
todo o engano da injustiça. É o que nós estamos falando. É a quebra dos valores, é a quebra dos princípios, é a quebra da moral e a derrocada e a destruição do evangelho, da igreja pura, da igreja verdadeira. E ele vem com toda essa autoridade, com todo esse poder. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Quem está perecendo? É quem não acolheu o amor da verdade para se salvarem. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, a palavra de Deus fala que o evangelho é a verdade. Então são essas pessoas que não colheram o amor da verdade para se salvarem. O que vai acontecer com essas pessoas? Versículo 11. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito da verdade. Então essas pessoas passarão pela operação do erro, vão dar crédito à mentira, para que serem julgadas e condenadas, porque não colheram o amor da verdade para se salvar. Então esse é o cenário. Aqui no capítulo, na 1 Tessalonicenses 5, ele fala, mais irmãos, 1 Tessalonicenses 5:1, mas irmão, acerca dos tempos e das estações, não necessita que vos escreva, porque mesmo sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Quando disserem paz e segurança, então lhe virá repentina destruição como a dores do parto. Então, aí ele vai dizer, assim como disse a paz e segurança, então lhe virá sobre ti na repressão como a dores do parto. Aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão, mas vós, irmãos, já não está em treva, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão da noite. Porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam de noite. Mas nós somos do dia. Ou seja, que nós venhamos ser sóbrios. Então, não virá o império do anticristo. Para ele poder ser preparado, tem que ter a apostasia. Muitas pessoas vão dar crédito à mentira. E é o que nós estamos vivendo. Agora, o porquê? Aí eu vou passar aqui para algumas pessoas que estão aqui, para que a gente possa debater. E aí eu quero trazer o cenário do que eu li em Mateus 24. À medida que o tempo vai passando, isso vai se intensificando. Rumores de guerra, fome, paz, terremoto em vários lugares. Nós já estamos vivendo o princípio das dores. Nós estamos praticamente entrando nos selos de Deus ali, se nós formos prestar atenção. Então nós estamos vivendo. Então, o que eu venho falando há 8 anos? Como que o anticristo vai entrar no Brasil e vai enganar os brasileiros, os que estão? Primeiro, ele vai causar divisão dentro da igreja. Aí você me pergunta, pastor, como que isso vai acontecer? É só nós olharmos para a igreja primitiva. Eu vou passar aqui depois para o pastor Gerson, depois vou passar para a irmã Marlise também, que quiser estar contribuindo aqui. Então, veja bem, o que aconteceu na igreja do 3º século? Se você lê Atos dos Apóstolos, a igreja era no partir do pão de casa em casa, a doutrina era cristocêntrica, apostólica. No ano 300, muita perseguição, os imperadores Nero, Calígula, Diocleciano e muitos outros imperadores começaram a dominar, começaram a destruir a igreja. E a igreja crescia com a perseguição e se fortalecia. Então Satanás mudou a tática. Ele disse, então eu vou fazer o seguinte, eu vou introduzir o quê? Eu vou introduzir meus elementos lá dentro, vou corrompê-la de dentro para fora, e aí eu posso tocá-la. Aí como que Satanás fez isso? Observando lá atrás no Antigo Testamento. Lembra de Balaão? O que acontece? Satanás sabia que toda vez que o povo estava alinhado com Deus, ganhava as guerras. O povo clamava, chorava, se arrependia. Deus enviava um libertador, o povo era liberto e o nome do Senhor era glorificado. Então Satanás ele prevaleceu. O que aconteceu com Balaão?
já começou um princípio da batalha espiritual em Balaão, porque eu vou amaldiçoar o povo, vou fazer o povo pecar, o povo vai entrar em pecado, vai ser amaldiçoado, então Deus vai tirar a mão, então o inimigo vai ganhar. É por aí. Então começou assim. Então hoje o que o inimigo está fazendo? Ele está destruindo, está dividindo a igreja. Cada um está buscando o seu reino, cada um está buscando o seu ideal, e a igreja está se dividindo. E o inimigo está conquistando os espaços que a igreja está deixando. E quando esses espaços são abertos, são deixados, o inimigo vai entrar, vai pregar o engano, vai pegar os dissidentes dessas divisões e vai trazer para ele e vai pregoar o engano e a mentira. E é isso que nós estamos vendo. O que acontece no terceiro século? No ano 312, Constantino precisava ascender ao poder, ele é um imperador romano, o cristianismo estava crescendo, mesmo sendo perseguido. Ele disse, teve aquela visão da cruz e tal, uma pseudo-conversão, mas ele nunca abandonou a idolatria, a feitiçaria e os deuses do fado. Ele editou um edito de Milão, um edito. E nesse edito, ele promulgou a tolerância ao culto cristão. E ele obtém favor dos cristãos. E ele ascende ao poder. Ele decreta no ano 312 a tolerância. No ano 324 da era cristã, ele promove o cristianismo como a religião do império. E aconteceu um fenômeno aqui muito sério, que a igreja de perseguida passa agora a perseguir. E aí o que acontece? A conversão nessa época não era mais o arrependimento. As pessoas, para ter o favor do imperador e serem aceitas, elas se convertiam para agradar o imperador e não perder o seu prestígio. Olha o que acontecia. Os cristãos começaram a se tornar carnais, começaram a perseguir os pagãos, e mudou. A igreja casou com o Estado, com o Império, e o bispo de Roma, ele conseguiu concentrar o poder na mão dele, e cada vez mais poder, ao ponto de concentrar o poder na mão do bispo de Roma. Então todo o império cristão ia para Roma para se aconselhar, e ali ficou. E dali nasceu as aberrações, as heresias e a dissolução do cristianismo. E Satanás, dentro da batalha do âmbito espiritual, consegue implodir a igreja de dentro para fora. Então a igreja começa a perseguir. Aí vem o período da Idade Média, o primeiro concílio de Nicéia. A lei de Deus é mudada. Aí decreta uma série de sincretismo religioso. A igreja passa a perseguir os pagãos. Os crentes entravam no templo pagão, quebravam as imagens de escultura dos pagãos e destruiu, e ali eles construíram igrejas cristãs. E ali houve o quê? O sincretismo religioso começa a dominar, porque as pessoas não entravam no cristianismo arrependida, mas entravam, aleluia, porque era conveniente. E isso houve uma prostituição do cristianismo. Aí foi introduzido ídolos, houve as cruzadas e instituída a Santa Inquisição. Ou seja, a igreja começou a matar em nome de Cristo. Era uma igreja ativista, política, humanista, que tirou a Bíblia dos leigos e somente os sacerdotes podiam ler. E quem fosse pego lendo a Bíblia era morto. Olha que contradição do Evangelho. Conforme a reunião da igreja, ou seja, era acontecida, eles mudavam, e foi mudando, até que a igreja conseguiu sair. Foi decretada o surgimento dos papas no ano 400 e pouco da era cristã, e ali se deu poder e autoridade para os papas, ou seja, o papa foi considerado fidedigno, foi considerado infalível, e a doutrina cristã foi colocada na mão do papa, que agora detinha o poder do cristianismo, o poder de mudar a palavra e de acrescentar o que ele quisesse, porque a palavra dele e a Bíblia tinham o mesmo peso, era igual. E a tradição do catolicismo, da igreja, passou a ter o mesmo valor que a Bíblia.
E é como se a Bíblia fosse uma continuidade. Então eles começaram a acrescentar coisas e começaram a validar através do que nós chamamos das encíclicas papal e das... Meu Deus, fugiu agora da minha mente. Então eles começaram a fazer os concílios, e nesses concílios eles mudavam alguma coisa. E aí o Império Cristão passou a se chamar católico romano, né? Católico de universal e romano, que vem de Roma, e ali começou a mudar. E ali a igreja começou a se dividir, e nós temos uma história de degradação da moral, dos bons costumes e valores. É o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Eu queria aqui eu vou já aqui convidar aqui o pastor Gerson para estar conosco. Já vou mandar o convite para ele aqui, para ele entrar, para que possa participar desse diálogo. E o que eu quero estar trazendo, já mandei para ele. E o que está acontecendo? Hoje não é uma guerra entre Lula, não é uma guerra, pastor Gerson já se faz presente, não é uma guerra, pastor Gerson, não é uma guerra entre Lula, entre direita e esquerda, mas é uma guerra é algo muito mais profundo do que nós podemos entender. É algo contra a Bíblia, contra a palavra, leis que são contrárias. O que aconteceu no passado está se multiplicando. E dentro da escatologia vai acontecer. Então nós estamos vendo o império global preparando os países, as democracias estão caindo para que o reinado do anticristo. E o pastor Gerson, como um estudioso das escrituras e da eclésia, que ele vai trazer aqui para nós aqui também alguma coisa para acrescentar, é que nós estamos no cumprimento dessas profecias. Mas o que eu quero trazer aqui é que nós não podemos, pastor Gerson, brigarmos ministério contra ministério, acusar, isso é por causa que os crentes votaram em Lula. Não. Eu quero trazer a igreja, trazer a reflexão aqui para a questão espiritual, dos valores que estão se perdendo. E eu queria passar a palavra para o pastor Gerson, trazer a opinião dele. Eu não vou ficar só na minha, mas na sua. Pastor Gerson, quero que o senhor traga aqui uma palavra para nós aqui. Seja bem-vindo. Pastor Josivaldo, um prazer estar participando com você desta live. Eu só queria que você me desse aí um feedback, saber como é que está chegando aí a informação. Está chegando bem o áudio? Está um pouco baixo. Está um pouco baixo? Um pouco baixo. A minha internet, às vezes, é que ela falha. Melhorou um pouquinho. Melhorou mais agora? Melhorou um pouquinho. Amém. Vou tentar falar o mais alto possível para que o irmão possa nos ouvir. Todos os que estão participando possam estar nos ouvindo. Eu quero aproveitar a oportunidade também para cumprimentar os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus, né? Por enquanto, estamos com um número bem reduzido na live, mas eu creio que mais tarde, quando for colocada, né, já tiver concluída essa live, ela vai ficar disponível aí, os irmãos vão poder estar ouvindo, assistindo um pouco dessa conversa, e com certeza vai trazer para nós alguns esclarecimentos, e com certeza Deus vai trazer algum ensino para o nosso coração, para esse momento que nós estamos vivendo, e que realmente nós precisamos muito ser orientados pelo Senhor, né? Eu creio que este é um momento decisivo na história da igreja. Esse é um momento, eu digo assim, de um afunilamento. Nós estamos num afunilamento das profecias bíblicas. Nós nunca tivemos assim diante de nós, como igreja brasileira, eu posso assim dizer, um cumprimento dos sinais dos últimos tempos tão diante de nós, né? Muitas vezes, quando a gente lia aqui a palavra de Deus, ali em Mateus capítulo 24, quando os discípulos perguntam para Jesus que sinais haveriam da sua vinda, né, e do final dos tempos, e Jesus começa, então, a relatar o que aconteceria, que seriam como sinais que apontariam para esse tempo, para esse momento final. E aí nós, então, ao lermos esse texto, a gente
parece que sempre via um pouco distante ainda dessa realidade. Mas, na verdade, a gente precisa realmente estar muito atento e parece assim que o Espírito Santo está abrindo os nossos olhos espirituais e abrindo também os nossos ouvidos espirituais para que possamos ver e ouvir a sua voz e entender uma coisa. Nós estamos realmente caminhando aí numa reta final para a consumação do plano de Deus na redenção do homem no que diz respeito ao desfecho final de todo o seu plano redentor, né? É claro que nós, hoje, já gozamos daquilo que mais nos trouxe o benefício, né, desse plano de salvação, que foi a obra realizada por Cristo na cruz. Mas nós entendemos que o plano da redenção ele ainda está em andamento, no sentido de que ainda existem pessoas a serem alcançadas pelo Evangelho, né? Existe Deus, ele sabe pela sua onisciência divina, às vezes a nossa percepção dessas realidades espirituais, do que ainda vai acontecer, ainda ela é muito vaga, porque nós não temos a capacidade que Deus tem de ver as coisas de antemão, né? E Deus, ele sabe o começo, o meio e o fim da história. Deus, ele não enxerga as coisas de forma linear, né? Deus enxerga as coisas de forma global. Ele vê o passado, o presente e o futuro a um só tempo. Então, eu sempre digo assim que Deus não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade em se posicionar em relação à história humana. Ele não tem nenhuma dificuldade de transitar na história humana, né? A dificuldade ela está conosco, em às vezes em nós assimilarmos o que está acontecendo. E é por isso que nós precisamos, de fato, dar atenção às Escrituras Sagradas e atenção àquilo que Paulo nos ensina nas suas epístolas, dizendo que o justo, ele viverá pela fé. E esse viver pela fé hoje, ele parece nos chamar a atenção e exigir de nós uma compreensão maior sobre isso. Porque a igreja, de um tempo para cá, ela passou a aplicar esse viver pela fé apenas dentro de um âmbito da sua vida espiritual, que é o viver pela fé no sentido de alcançar milagres, alcançar algo que está buscando. E a própria teologia da prosperidade, ela foi inserida dentro desse nosso contexto cristão, levando essa igreja a canalizar toda a sua fé na expectativa sempre de receber de Deus alguma coisa. E não de responder a Deus com a sua vida e responder a Deus ao seu chamado, a fim de que cumpramos pela fé, né, entendendo o âmbito dessa fé, até onde essa fé nos alcança e o que essa fé representa, para que possamos nos posicionar realmente como cristãos e como igreja nesses dias que vive pela fé. Então, hoje nós estamos sendo chamados por Deus e pelo Espírito Santo a vivermos de fato pela fé, né? Porque esse tempo exige cristãos maduros. Esse tempo exige cristãos que tenham um olhar para a realidade de hoje, para a vida, um olhar espiritual, né? Por isso também eu acredito que nós estamos às vésperas de um grande despertamento, de um Meu grande Deus do céu, eu creio. avivamento espiritual que irá reposicionar a igreja, irá Eu abrir creio os nisso. olhos espirituais da igreja, irá abrir os nossos ouvidos para as realidades espirituais, para que possamos nos libertar de tudo aquilo que o diabo criou em torno da vida da igreja para aprisioná-la e tirá-la da sua real missão e do real propósito de Deus para a sua vida. E aí eu entro agora, vou entrar um pouquinho aqui no que você falou, depois vou dar uma oportunidade para você, mas aquilo que você falou sobre a situação de hoje da igreja, né? Essa questão política, que é exatamente essa situação que nós vivemos, que faz com que a igreja hoje ela tenha um posicionamento errado em relação ao que está acontecendo hoje no cenário político do nosso país, certo?
Nós acabamos de sair de uma crise pandêmica, nós saímos de uma pandemia, e parece que eu entendo assim que Deus estava nos treinando, Deus ele está nos treinando, né? Deus ele sempre fez isso com a igreja, com os seus servos, aquelas pessoas a quem ele deu uma missão dentro desse plano da redenção, né? Homens e mulheres foram pessoas chaves levantadas por Deus para cumprir o propósito de Deus, o propósito maior de Deus com a humanidade. Qual é o propósito maior de Deus com a humanidade? Todos os esforços de Deus, desde a queda do homem, é a redenção humana, é redimir os homens. Deus quer redimir a raça humana e para que ele possa voltar ao ponto de partida, voltar ao recomeço, né, ao início de tudo, e retomar novamente o seu plano original, que é estabelecer o homem na Terra para cumprir o seu propósito original, a fim de que ele seja aqui na Terra, conforme a sua imagem e semelhança, e siga nessa Terra fazendo a vontade de Deus. Então, nós precisamos entender tudo isso para entender o que está acontecendo e aonde Deus quer nos colocar, qual a visão que precisamos ter sobre o que está acontecendo e para onde Deus quer nos conduzir, qual deve ser a nossa resposta para esse tempo, qual deve ser a nossa atitude para esse momento, porque senão nós só vamos dar uma resposta política, né? Nós só vamos ter um parecer político, nós só vamos tentar olhar para uma questão humana, né, e social, e não é isso, entendeu? Pode falar, pastor. Parece assim que o âmbito político é o sol que está prevalecendo, né? Se a gente tem que abrir mais um pouquinho, entender que é só um conjunto de um todo. Porque se nós formos esperarmos e termos esperança só no âmbito político, fica faltando algo. Então é muito interessante o que o senhor falou, que parece que a gente fica só nesse âmbito político, entender que tem todo um contexto da igreja no posicionamento de entender a visão dos últimos tempos do que está acontecendo. Parece assim que está perdida, né? Parece assim que está faltando uma orientação, uma compreensão mais exata, né? E o senhor colocou bem colocado essa questão. Amém. Eu, agora há pouco, eu estava num grupo de WhatsApp, eu participo de um grupo de amigos, a gente chama esse grupo de amigos para sempre, então a gente mantém contato com os irmãos aí de longas datas, são pessoas da nossa juventude aí, então a gente criou esse grupo para não perder o contato. E sempre desde a última eleição, né, que levou o atual presidente ao poder, a gente começou a ter alguns problemas nesse grupo, né, devido a pretensões políticas. E agora, nesse momento, nós tivemos mais um embate lá, porque as pessoas começam a manifestar o seu apoio, né, a determinado político, e aí o outro vem e também tem o seu posicionamento, e aí começam, então, os conflitos, né, e que geram ofensas, gera uma ruptura, né, Triste, em todos né, os sentidos, né, porque tanto na questão mesmo da comunhão fraternal, como eu digo, eu penso assim que até a nossa missão como cristão e como igreja, ela fica comprometida a nível de corpo, a nível de reino de Deus, né? E a gente hoje, a situação ela é muito séria, né? Quando a gente começa a falar nisso, começa a vir tanta coisa na nossa cabeça de complexidade que existe nesse assunto, e a gente vai precisar de uma outra live, eu acho, para a gente começar a tratar ponto por ponto. Eu também acho, pastor. Porque o que a gente está vivendo hoje, na verdade, é uma consequência de uma construção na vida da igreja que tem feito com que a igreja dê uma resposta errada para esse tempo, entendeu? Quando ela deveria ser a resposta de Deus para esse tempo, né? Boa. Ela dá uma resposta e o diabo tem aproveitado esse momento, né, para tentar aquilo que você estava falando agora, né, sobre a questão do engano de Satanás na vida da igreja para dividir a igreja e para exercer domínio sobre a igreja. É exatamente no meio desse conflito que o espírito do anticristo, né, ele se manifesta
E ele leva cristãos bem intencionados, em que, em Isso. defesa da sua fé, eles acabam professando fidelidade e apoio aos interesses desse espírito do anticristo, né? Que, na verdade, esse espírito, a gente tem que entender que hoje o que opera, desde que Paulo falou sobre isso, ele fala que já operava o espírito, que é, na verdade, os intentos, né? É os intentos, As estratégias, as estratégias, né? a forma de ação que ela já existe desde a antiguidade, né? Já existe essa estratégia, esses conceitos, esses interesses, né? Que apontavam para um propósito, são os mesmos, né? E que vai culminar com a manifestação da pessoa do anticristo, né? Que vai, tudo isso vai culminar com a manifestação daquele que será em carne e osso realmente, aquele que irá se tornar um grande líder mundial que trará a solução para o mundo, e por isso ele vai enganar muitos cristãos, né? Porque já a sua retórica, né, já as suas soluções, elas já estão sendo oferecidas por aí. Nós já estamos observando aí que por trás dos bastidores do cenário mundial existem reuniões acontecendo que são reuniões importantes entre autoridades, tanto políticas, né, como também autoridades eclesiásticas. Agora, há pouco tempo, há poucos dias, houve uma reunião de 50 líderes religiosos, né, Eu incluindo vi. das principais religiões do mundo, como o cristianismo, representado pelo catolicismo, que ainda hoje, né, quando se fala em cristianismo, para o mundo ocidental, para o mundo oriental e para o mundo todo, essa representatividade ela está no Vaticano, ela está na pessoa do Papa, que desde lá os tempos antigos, como você falou, na Idade Média, no desenrolar da história, a Igreja ela se tornou uma instituição religiosa que ganhou proeminência através, principalmente, da sua união com o Estado na sua no apoio que teve através de Constantino, né, que foi aquele que cessou as perseguições contra a Igreja e se aliou à Igreja e deu força à Igreja. E ali o espírito do anticristo ele já começou realmente a operar de uma forma muito forte na vida da Igreja. Mas lá na Reforma Protestante, a Igreja de Cristo, ela sobressai-se, né? A Igreja Apostólica que conserva os verdadeiros valores do Evangelho, ela se desponta ali e segue o seu caminho, né? Porém, eu vejo que essa igreja, né, que se libertou das estruturas religiosas da Idade Média, o diabo ele criou uma outra forma de prender essa igreja novamente. Porque o Com diabo certeza. sempre é o que nós chamamos de sedução do cristianismo, né? É uma sedução, né? E isso aconteceu através das várias ramificações do cristianismo que surgiram a partir da Reforma, que criaram teologias, né, com interpretações diferentes da Bíblia, em alguns aspectos, né, que muitos deles não interferiram diretamente na questão da salvação do homem, mas que dividiram o cristianismo, segmentou o cristianismo e enfraqueceu a igreja. Então, hoje, quando eu vejo o Brasil se levantando, os cristãos, para tentar se libertar de uma política diabólica, vil, que tenta se implementar, a igreja não estava preparada, vamos dizer assim, para isso, no sentido de estar unida. Ela sempre esteve dividida, né, por questões teológicas e muito mais por questões mesmo religiosas, porque a igreja ela se institucionalizou muito. Ela saiu de uma estrutura e criou outra, e passou a depender e viver dessa estrutura. Então, hoje, é aquilo que eu falei, Deus está nos chamando, abrindo nossos olhos, os nossos ouvidos, para nós voltarmos à unidade, a nos vermos como igreja, como corpo, a estarmos realmente orando, né? Nós precisamos orar e precisamos olhar numa só direção, porque como o diabo conseguiu dividir a igreja, isso ele fez tanto através da teologia, né, que não afetou diretamente a questão das principais doutrinas da Bíblia no que diz respeito à salvação, mas abriu portas para outras falsas doutrinas.
né? Hoje a igreja está muito contaminada com as heresias, né? Com as heresias que são justamente elas nascem exatamente dessa teologia, de todas essas teologias que surgiram depois da reforma, né? São adaptações que foram surgindo e hoje as pessoas aceitam Jesus como elas vêm de lá de fora leigas, não conhecem a palavra de Deus, elas aceitam facilmente o que elas ouvem, né? E acabam saindo de uma arapuca e caindo em outra, né? E ficam presas e não conseguem viver o verdadeiro evangelho. E quando chega uma situação dessa em que nós temos que responder de forma coerente com a palavra de Deus, nós não estamos sabendo o que fazer. Nós estamos nos colocando do lado errado, né? Porque as pessoas têm pouco conteúdo, pouca vivência cristã, pouca vivência espiritual. É uma igreja que aprendeu apenas a se relacionar com Deus num sentido de receber de Deus coisas materiais e pouca sabedoria, pouco conhecimento, né? E a gente está vivendo isso, a gente não está sabendo se entender, né? Entender que nós todos precisamos caminhar na mesma direção, né? Então nós estamos puxando o cabo de um lado e do outro e não estamos conseguindo sair do lugar, né? Nós precisamos realmente nos reposicionar. Amém, pastor. Graças a Deus, né? Que bom ouvir essa explicação do pastor Gerson acerca desse determinado assunto que está contribuindo para essa divisão, e isso de uma maneira enfraquece a igreja, e nós precisamos nos reposicionar, né? Eu acredito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu quero aqui dar uma fala rápida acerca do cenário do Brasil, no que tange ao globalismo, no que tange às últimas semanas, aquilo que Daniel falou. Veja bem, o Daniel ele recebeu uma revelação. Nessa revelação tinha a estátua de Nabucodonosor. Essa estátua são os impérios que se levantariam sobre a terra. Fala do Império Grego, do Império Persa, do Medo-Persa e da divisão entre quatro países, quatro dos imperadores, que foi o do grego, né? Com o Alexandre o Grande e mais, se eu não me engano, 4 generais deles que tomaram o poder e se dividiram, até chegar no último animal da revelação que Deus deu para Daniel. E da estátua, existe o pé de barro e o pé de ferro, aí vai falando do Império Romano, ele vai destacando a estátua e vai falando do Império Romano. Mas o que eu quero falar é do fragmento do Império Romano no período de Cristo em nações. Porque quando o Império Romano caiu no ano 450, ele foi destruído, ele virou nações, povos. Ou seja, é o que nós temos hoje como Inglaterra, Reino Unido, né, e França e outros países que compõem a União Europeia. São 10 nações. A Bíblia diz que o anticristo ele surgirá da união desses 10 países, ele seria proclamado, que é o chifre pequeno. Então ele viria dessa união dos 10 países, que são os 10 dedos da estátua da revelação, qual o profeta Daniel teve a revelação. Então, o que eu li ainda agora sobre o cenário global é que, se você for prestar atenção, o mundo está dividido em blocos políticos e em blocos econômicos. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram culminantes para trazer essa divisão para o mundo. Então, a Primeira Guerra Mundial começou em 1939 e terminou em 1945. Hitler tentou dominar o mundo e aí houve uma união entre os países e os Estados Unidos entrou depois, e aí conseguiram fazer uma força contra o Império do Império Alemão, tal, né, que queria dominar o país, e de toda essa destruição que essa guerra causou, houve a perseguição aos judeus e houve uma tentativa de matar, exterminar todo o povo judeu. Isso já é um cumprimento das Escrituras, né? E aquilo que está em Mateus capítulo 27, Mateus 27, quando o Pilatos julgou Jesus ali, ele lava a mão, entrega para o povo, e o povo grita de uma só
induzido pelos maioral. Olha para você ver como é o império das trevas. No julgamento de Jesus, na última semana de Jesus na Terra, na semana de Jesus da Terra, na última, o império das trevas estava todo contribuindo. Então, o império das trevas usou a corrupção de um discípulo que se corrompeu vendendo Jesus por 30 moedas. É o que nós estamos vendo hoje. Hoje está aí. Pessoas que receberam R$ 500 para votar naquela pessoa. Então, isso já é a quebra da moral. Eu estava no interior, no Acará, pastor Gerson, e eu vi um senhor, um idoso, mais ou menos em 60 anos, e ele dizia, todo político é ladrão, todo político rouba. O Lula rouba, mas ele faz alguma coisa. E aí, vou votar nele. Então, esse pensamento está também no meio cristão. E quando um cristão pensa dessa forma, meu Deus, acabou para esse cristão, porque Verdade. tudo aquilo que está na palavra de Deus e na Bíblia não está mais fazendo sentido para ele, caiu por terra. Então a verdade de Deus foi suprimida do coração desse cristão e os valores que ele tem não é mais o da Bíblia, da palavra, né? E quando isso acontece, quando isso aconteceu no cristianismo, no todo, então eu estou vendo que esse cenário ele está culminando para isso. Nós não temos, à medida que o anticristo vai ganhando espaço e o ministério da iniquidade vai se propagando, a igreja vai mantendo menos resistência a isso. Isso é muito perigoso. Então, o império global. Hoje nós temos o quê? Uma guerra na Ucrânia. Desculpa, estou enrolando, estou misturando aqui, mas eu vou voltar lá porque eu estava falando da União, das Nações, né? Então vamos lá. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, Hitler tirado do poder, as Nações Unidas se reúnem e ali vão votar para que um Estado judeu volte, um país judeu volte. E o brasileiro, Oswaldo de Aranha, vota a favor da volta do Estado judeu. Aí as profecias começam a voltar no cenário da escatologia. Porque aí Israel agora tem uma nação, tem um Estado. E ali vai se culminar para a implantação do quê? Daquela liturgia em torno do templo, de tudo. Eles já estão tudo preparado. O chofar, o candelabro, até os novilhos estão sendo preparados para sacrificar. Só falta a construção do templo. E no cenário global, você vê que Israel é constantemente atacada e a ONU não se manifesta. Então tem um punho aí. Então, da união, da volta de Israel como Estado, os Estados Unidos surge, porque ele estava aqui na América, protegido da guerra, ele ascende como uma nação capitalista, um bloco capitalista, onde ele reuniu as nações unidas com ele, ali, as nações que são unidas com ele, e a Rússia, a União Soviética, que entrou na guerra também para depor Hitler, se levanta como um bloco socialista. E o mundo se divide em um bloco capitalista e socialista. E começa a haver ali a divisão desses dois blocos, capitalista e socialista. Aí surge a ONU, vem a OTAN, aí vem o NAFTA, o Mercosul. O mundo começa a se dividir. Olha a estratégia que eu falei da divisão para conquistar. Começa a se dividir em blocos econômicos, blocos políticos. E aí surge o Muro de Berlim, tá? Você vê ali aquela divisão do socialismo. Quando quebra o Muro de Berlim no mundo espiritual, ou seja, que quebra aquele muro, ou seja, as doutrinas que estavam ali contidas por detrás daquele muro passam a vir para o Ocidente, para o Oriente e para todo mundo. E quando eu perguntava lá atrás como é que o anticristo vai governar de um modo unilateral todo mundo, se cada um tem uma opinião diferente, então começa a surgir algo em comum, que são as doutrinas comunistas, que têm uma sedição como um todo, porque elas pregam o ateísmo, ela pega o viés ideológico contrário à palavra de Deus, e isso está sendo combinado, está tomando conta no mundo todo. Então, já não era mais a divisão global, já não era mais entre capitalismo e socialismo. Agora virou as ideologias comunistas. O politicamente correto, dá para entender como tá passando por mudanças
pastor. É verdade. Aí o politicamente, aí há uma linguagem global a se falar, uma agenda Pastor, global, tanto na medicina, tanto na cultura, tanto um diálogo universal. É como se eles quisessem implantar uma forma de pensar, uma forma de se expressar e uma forma de viver ao ser humano. Então, foi aliada a esse globalismo pautas que são comunistas, como ideologia de gênero, né? Que está ali verdade. na ONU, muito, muito forte ali na ONU. E isso passou para as nações. E quem não se alinha é cancelado. Você já viu a doutrina do cancelamento? Então, há uma linguagem do politicamente correto que está cerceando o direito dos conservadores de se manifestar. E nós não estamos apercebidos. Então, esse Pastor, cenário global, dessa divisão global, esse cenário global está se acentuando e está se afunilando. E nós estamos. Aí você pensa que essas ideologias só no Brasil? Não. Na América, na França, em todo o mundo. Até países totalitários, como eu vou falar para você, islâmico, já tem lá as mulheres islâmicas lutando para ficar sem o véu. É influência do que está acontecendo no globalismo mundial. é E vai verdade. cair, né, pastor? E vai cair tudo. Verdade. E, pastor, o que você está falando ele é muito importante que você está falando, e assim, a gente vai observando. O cristão ele precisa realmente estar muito atento para o que está acontecendo e começar a se interessar mais por estes assuntos escatológicos, para que a gente possa realmente ter um posicionamento correto e saber o que está acontecendo e não se deixar levar por essa correnteza e sem que percebamos se colocar do lado errado, né? Porque assim, exatamente essa fragilidade hoje doutrinária na vida da igreja, que começou lá apenas começou com uma discussão teológica sobre alguns assuntos que não prejudicavam muito a questão da salvação, como eu falei ainda agora, mas que abriu precedentes para muitas interpretações, ao ponto de que hoje, por exemplo, nós temos aí já se falando da graça, da hipergraça, né, que vamos dizer, o tema mais atual hoje sobre a graça, sobre o assunto da salvação, é a hipergraça, que a salvação, a obra da salvação é algo tão grandioso que te alcança e que você nunca poderá realmente perder a salvação, mesmo que tu se entregue novamente ao pecado, uma vez que tu tenha compreendido que Jesus morreu por ti, mesmo que tu caia no pecado e se lambuze lá no pecado, a graça ela é muito maior e muito mais abundante para te purificar e te manter novamente diante de Deus, garantir a tua salvação. Então, tudo isso, na verdade, essa interpretação que vai além da palavra de Deus, do que realmente Deus quer nos ensinar através da sua palavra, ela já vai abrindo essas brechas para aquilo que o anticristo ele vai implementar na igreja, porque deixa a igreja aberta para todas as possibilidades, né? Com certeza, pastor. Eu estava vendo que essa reunião que teve agora com esses 50 líderes, né? O Papa ele propôs exatamente isso, que houvesse uma paz entre as religiões, em que todas elas pudessem aceitar umas às outras naturalmente os seus ensinos, né? E sem qualquer divergência, sem que um viesse a divergir do outro, falar contra, né? Trazer um ensino que fosse de encontro àquilo, ou seja, aceitar naturalmente. Ou seja, vai chegar um tempo em que as pessoas, cada um vai ficar na sua, e ninguém vai tocar em assunto que possa trazer algum esclarecimento a outra pessoa e trazê-lo a fazê-lo mudar de compreensão sobre aquilo que ela entende sobre Deus, sobre a divindade, né? Então, na verdade, o mundo está sendo preparado para essa pacificação, porque, na verdade, eu não acredito no ecumenismo. Eu não acredito que há possibilidade da verdadeira Igreja de Cristo ela viver pacificamente numa relação com outras religiões sem que ela tenha uma mensagem que possa refutar as heresias. Entendeu? A igreja ela é coluna e firmeza da verdade. Da verdade. Então, ela precisa ser essa coluna, ou seja, sustentar a verdade
a qualquer custo, ela precisa ter essa palavra libertadora, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra, o evangelho. Então, a fé que dá ao homem a salvação, que dá a ele a esperança da vida eterna, vem pelo anúncio do evangelho. E o anúncio do evangelho é a proclamação da verdade de Deus contra as mentiras de Satanás, contra os enganos de Satanás, que estão aí exatamente infiltradas nessas religiões. Porque a ONU, eu me lembro que eu, quando era muito jovem, quando eu li uma reportagem que dizia assim que a ONU ela havia chegado a uma conclusão, a uma compreensão de que a única barreira para um governo mundial eram as religiões, entendeu? Também vi isso aí. A maior barreira, a maior de todas, na verdade, além da questão política, mas eles viam como a maior barreira era as religiões. Por quê? Porque na religião existem os dogmas, e os dogmas são verdades que não podem ser alteradas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente diz que o Estado é laico e que a igreja é uma instituição à parte do Estado, é porque o Estado brasileiro democrático reconhece que ele não tem autoridade para interferir nos assuntos da igreja, porque não é da competência do Estado. A igreja ela fala e ela tem atribuições que não dizem respeito a essa esfera humana. É algo espiritual. Então, não é algo da autoridade do Estado em tratar. Então, por isso que também, né, lá atrás, parece-me que já desde o Brasil Império, a igreja ela recebeu imunidade do Estado. Ela não é cobrada imposto da igreja. Com O certeza. imposto ele é cobrado das instituições, das empresas, né? E eles podem receber até uma isenção, e a isenção é por um tempo, né? Mas a igreja não tem isenção, a igreja tem imunidade, e essa imunidade ela está baseada exatamente naquilo que a igreja representa. Então, o Estado de Direito, ele cria leis baseado em argumentações lógicas para fundamentar uma lei. Então, os argumentos que foram fundamentados à questão dessa imunidade da igreja estão no fato de que ela é uma instituição totalmente diferente do Estado, né? Ela, inclusive, não existe no Estado atribuição de pastor como uma profissão, né? Ela não está na relação das profissões, né, que dá direitos a uma pessoa, direitos legais, de ir à justiça, requerer seus direitos, porque o pastor não é um profissional do evangelho, da religião, né? O ministério pastoral é um dom de Deus, é algo espiritual, né? Então, tudo que diz respeito à igreja, ela tem um sentido espiritual, e por isso a igreja ela é algo à parte do Estado. Porém, a igreja ela interfere diretamente na vida da sociedade porque ela existe antes do Estado, né? A igreja como ela existe antes do Estado, todo ser humano que ele já nasce, né, ele já nasce com esse sentido espiritual na sua vida, né? A própria compreensão que a igreja tem sobre a vida humana, ela já traz essa ideia de que o homem é um ser espiritual. Então, o homem é influenciado pela mensagem da igreja desde o seu nascimento, né? Pela cultura religiosa, né? Ele já é influenciado por isso. Então, a igreja ela exerce esse poder espiritual que faz com que o ser humano ele entenda que ele, antes de se submeter ao Estado, ele está submisso à sua fé religiosa, né? Eu digo religiosa para a gente entender, porque, na verdade, para nós cristãos, não existe essa fé religiosa. Existe, na verdade, um relacionamento com Deus, a gente tem uma compreensão da nossa origem, da finalidade da nossa vida diferente daquilo que se tenta mostrar, né, pelo viés religioso, mas essa é a forma, é a linguagem que nós precisamos e temos que usar hoje quando a gente fala de assuntos espirituais. A gente usa esse termo religião porque é o que melhor cabe nessa sociedade, é como melhor essa sociedade nos vê, como instituições religiosas que pertencem
à sociedade, ao Estado, que faz parte do Estado, né, ali convive junto com o Estado, né? Então, a ONU, ela vê a igreja, né, as religiões, como uma barreira para a implementação dos seus planos, porque a autoridade, né, da igreja, da fé, dessas questões religiosas, né, vamos dizer Ela assim, que bate de frente, é, ela bate de frente alguns dogmas da ONU. é aquilo que Algumas coisas que ela quer implantar, a igreja é a oposição. é. A religião é ainda a autoridade máxima sobre os seres humanos. Por exemplo, os islâmicos, não existe separação entre a religião e o Estado. Para o islamismo, a administração, né, do Estado faz parte da religião deles. Inclusive, eles falam lá de uma guerra santa, né, que inclui realmente até mesmo a exterminação de todas as outras religiões, o fim e a implantação de um único Estado regido por Alá, né, pelos representantes de Alá, né? E então a única forma de a ONU ela conseguir realmente estabelecer isso, porque ela é uma peça fundamental nesse processo da implantação do governo do anticristo, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que o surgimento da ONU não é uma obra do acaso, Não, 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 não. não foi apenas uma forma de se resolver um problema de conflitos mundiais, mas é o cumprimento exato das Escrituras, nos levando para o cumprimento dos planos de Deus para o fim, né? Para um ponto final que Deus vai colocar em tudo isso que está acontecendo aí, para nos levar para um recomeço. Mas o que eu quero só para concluir aqui é mostrar que a igreja hoje, a infiltração das heresias, dos falsos ensinos, né? Esse falso evangelho que está aberto para toda essa cultura que nós vemos sendo implantada na sociedade, né? Onde se usa a Bíblia para tentar aceitar tudo isso, já é o espírito do anticristo preparando a igreja para que haja essa unificação. E aqui, só para fechar mesmo, que você estava falando, agora, eu vejo assim que aqueles que creem, né, na doutrina pré-milenista, que acreditam num arrebatamento antes realmente da ascensão total ao poder do anticristo, né, pré-tribulacionista, melhor falando, né, antes da tribulação, é que realmente, se a gente for pensar assim, realmente a igreja verdadeira de Cristo ela vai ser sempre uma oposição muito grande aos planos do anticristo. Então, a gente olhando assim, a gente parece realmente entender bem que ela precisará não estar mais aqui, ela não poderá mais estar aqui, porque senão ela sempre vai bater de frente, não vai poder Vai. acontecer. Quem vai estar aqui são os cristãos que estarão abertos para isso, né? E eles estarão abertos para isso porque realmente o anticristo ele vai trazer essa falsa paz, ele vai trazer a pacificação, ele vai trazer realmente aquela mensagem de amor, de esperança que vai unir, ele vai ser visto realmente como o Messias, aquele que conseguiu alinhar todas as coisas, né, e fazer todos caminharem numa mesma direção. Então, a gente está vendo aí as coisas realmente caminhando para esse cumprimento. A gente precisa realmente estar atento para isso, porque eu vejo que o que está acontecendo hoje, as pessoas só estão olhando para o embate político e olhando com uma visão muito curta, e a gente precisa olhar para o que está acontecendo agora, mas enxergar o que a profecia já nos mostra para o futuro, para a gente se posicionar aqui de forma correta. Porque, deixa eu dizer uma coisa, tem dois candidatos aí, né? E hoje o Brasil está nesse impasse. Em quem votar? Né? É até difícil de tratar desse assunto, porque hoje a gente é taxado como pessoas que estão tomando um viés político, e não se trata Eu disso. sei. A grande questão hoje não é a pessoa que vai assumir o poder, mas a herança que nós vamos deixar cultural para a próxima geração. Porque, assim, a palavra ela vai se cumprir. Aí alguns crentes dizem assim, olha, mas não tem jeito, quem você votar, a palavra tem que se cumprir. É verdade, mas eu entendo o seguinte, como nós estaremos no momento em que a palavra ela estiver se cumprindo? Porque se você for olhar para a Europa,
você for olhar para os Estados Unidos, como a Europa e os Estados Unidos poderiam enfrentar o problema que nós estamos enfrentando no Brasil hoje. Eles estariam enfrentando agora de uma forma totalmente diferente, porque nós temos uma igreja lá completamente apática, uma igreja que não reage como deveria reagir espiritualmente, uma igreja que já foi diluída nessa cultura, que já assimilou essa cultura É e que isso. aceita isso passivelmente. Mas Deus ainda tem no Brasil um povo que foi avivado por um avivamento que nasceu na Europa, chegou Aleluia. nos Estados Unidos, na América do Norte, desceu para a América do Sul e ainda tem sido preservado aqui. E a ideia que nós temos e a esperança é que antes do arrebatamento da igreja, o Brasil seja uma nação estratégica, Eu uma creio. nação que vai representar nesse cenário mundial, né, vai experimentar um grande avivamento espiritual para a última grande colheita de almas e para o último grande avivamento dessa igreja que está fria e que vai ressurgir. Muitos ainda vão ressurgir das cinzas, porque eu creio que Deus está levantando a igreja como levantou Ezequiel no Vale dos Ossos Secos para profetizar sobre o grande vale, né? O Vale dos Ossos Secos, lá em Ezequiel, representa Aleluia. a nação de Israel. Mas hoje Glória a Deus Deus. levanta a igreja para profetizar sobre o vale das nações, da nação que é a igreja. A nação que é a igreja. Existe um Israel espiritual que está morto, né? E que Deus nos levantará como uma voz profética para as nações, e nós já temos todas as ferramentas para essa última arrancada da Eu igreja. creio. Amém? Essa ferramenta, ela é tanto a ferramenta humana, Deus vai estar levantando pessoas que vão estar indo a essas nações, Deus já está levantando. Eu tenho visto vídeo aí de jovens que estão em países do mundo aí, pregando sem microfone, colocando uma caixa numa praça pública, uma caixa de Já madeira, vi, pastor. subindo em cima e pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus está voltando, uma mensagem simples, direta, objetiva, e chamando essa igreja que está morta ao arrependimento, para que se levante desse vale de ossos secos e volte a tomar posições nesses países, porque há uma igreja que está dormindo, que precisa se levantar para esse último momento da igreja. E é isso que, quando nós vamos votar agora, nós não estamos escolhendo apenas uma pessoa, mas nós estamos dando condições para que essa futura geração não venha morrer espiritualmente. E Aleluia. a cultura da iniquidade, do anticristo, não venha engolir a nossa geração e fazê-la morrer, e eles percam a referência de Deus e eles não sejam essa voz profética, porque Deus vai cumprir o propósito dele, nada vai impedir, mas como nós vamos estar nesses últimos dias, é isso que vai fazer a diferença. Está entendendo? Aleluia. E as pessoas não entendem isso, elas querem que as É coisas isso, pastor. aconteçam de qualquer jeito. É Tá? isso. Eu Pode, quero. É pode isso. falar. Maravilha, maravilha. É isso. Infelizmente vou ter que sair, vou ter que Amém. trabalhar. Conversa tá. Mas o que o Espírito Santo me falou aqui é que nós vamos fazer uma série dessas mensagens, porque ainda tem muito assunto para falar, como o pastor acabou de falar. E eu vou fazer tema, porque aí a gente não foge muito, né? Então, por exemplo, o que o pastor falou, concordo, maravilha, né? Eu acredito no reavivamento e era isso que eu quero falar, mas só nas próximas lives, né? Vamos falar sobre esse reavivamento. O Amém. que nós estamos falando é como está o cenário global, como está o cenário do Brasil, e aí nós vamos tratar da igreja no sentido do último avivamento, daquilo que nós queremos falar aqui para a igreja. Então, hoje nós demos uma pincelada global, falamos um pouquinho da história da igreja, falamos que isso que está acontecendo já aconteceu no passado, entendeu? E o pastor falou uma coisa que eu anotei aqui, que sobre a reunião dos líderes religiosos, e que a igreja verdadeira ela vai questionar a igreja verdadeira, o corpo de Cristo, em toda a sua época de contaminação, de prostituição, sempre teve os remanescentes, sempre teve a igreja verdadeira, e que se opôs à implantação desses costumes, desses padrões do mundo dentro do corpo.
e que sempre lutou. Inclusive, se você estudar a história da Idade Média, você vai ver ali os anabatistas, né? Os puritanos, foram mortos pelos próprios cristãos, porque tinham um estilo de vida, um padrão bíblico. É isso que nós vamos. Então, a perseguição de Mateus 24 e de Mateus 10, que fala, vai ser na nossa vida, vai surgir mesmo e vai acontecer. Quando você é fiel ao princípio, quando você é fiel à palavra, você não se omite do seu dever espiritual, de proclamar a virtude do evangelho, doa quem doer, custe que custar. E aí o pastor colocou isso e eu queria só enfatizar isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, pastor. Nós vamos dar continuidade, né? Eu quero pedir perdão para os irmãos que não puderam participar, porque eu estou na correria, já vou sair, mas eu vou estar conversando em off com o pastor Gerson para que a gente faça uma série de mensagens para trazer esses assuntos para esclarecer para a igreja. Então, eu quero agradecer a presença de todos, tá? Quero agradecer o pastor Gerson por contribuir maravilhosamente, né? Entendemos que a nossa luta não é contra a carne, nós temos que sim nos posicionar e qual é a posição que nós vamos tomar agora, nesses últimos tempos? Então, lembre-se que nós temos que deixar um legado, uma continuidade para que as gerações futuras possam propagar a cultura do céu, a cultura do evangelho, a cultura... Então, nós hoje temos que ser aqueles que vão dar condições para que esse avivamento geracional possa, de fato, acontecer e se expandir e continuar. Que Deus possa abençoar cada um, pastor. Considerações finais, pastor Jefferson. Amém. Quero agradecer aí o convite. É a primeira vez que participo de uma live, né? Assim, confesso até que tinha algum receio, porque você conversar ao vivo não dá para fazer edição. É verdade. Às vezes você comete um deslize em falar alguma coisa, não por não saber, mas é um deslize, você troca um nome, alguma coisa, uma data. E a gente que prega o evangelho se preocupa muito com isso, mas eu creio que tudo que nós tratamos aqui foi bastante esclarecedor para que possamos hoje nos posicionar melhor como filhos de Deus e nos colocar nesse tempo como catalisadores de avivamento, porque é disso que a igreja precisa nesses dias, estar alinhada com o trono de Deus, né? Para que Deus possamos responder para o Senhor de forma correta, né? Não aos homens, precisamos primeiro responder a Deus, né? Primeiramente a Ele. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Amém. Quero agradecer a irmã Marlise, o pastor, a irmã Rita, a Andréia, a irmã Rosa, olha o pastor Anderson, o Adriano, o irmão Sérgio e outros. Tá? Amanhã nós vamos entrar, eu vou falar com o pastor Gerson para a gente ver um horário para a gente entrar amanhã, eu já vou estar com mais tempo, e a gente vai pautar o nosso assunto, para não fugir para outros assuntos, para a gente ficar. E a gente vai fazer uma série de mensagens até finalizar no grande avivamento que o pastor Jess falou hoje. Né? Então, nós vamos fazer uma série de 3 mensagens e finaliza com aquilo que Deus ele quer para essa nação, que é o último avivamento antes da volta dele. Tá bom, meus irmãos? Fica certo assim, pastor? Amém. Fica certo? Beleza, então. Então, a paz do Senhor, até amanhã, se Deus quiser, quando nós estaremos aqui fazendo essa live. Deus abençoe a todos. E, irmã Marlise, você vai participar no próximo, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau.